Aproveitando o gancho que veio o negócio na cabeça, que tá em alta, inclusive, é a questão das mulheres trans nos times femininos. Eu queria entender como que as Eu feministas vou te falar a real, isso. mano. Eu tava na dúvida se a gente entrava nesse assunto, porque tá tão legal a conversa. Que eu fiquei pensando Mas você acha que não, isso vai zoar, Carol. Você acha que é zoado? Não, mas então, eu tenho... Eu acho, sim, um assunto polêmico, tipo, dentro do feminismo. Eu acho que é polêmico, mas eu tenho... Porque as vertentes, elas têm várias opções, tá? As vertentes têm várias diferenças. Tipo, por exemplo, se a gente for falar das feministas radicais, elas vão ser totalmente contra por conta do sexo biológico masculino. Daí elas vão falar que é um homem. As feministas radicais? Radicais. Por que as radicais? A gente tem que separar muito bem aqui. As radicais, porque elas acreditam que a opressão está atrelada ao sexo biológico. Então, tem pênis opressor. Entendeu? É essa a visão. Então, por isso que, para elas, a visão de uma mulher trans no esporte não é válido para elas. Mas eu já estudei sobre o assunto. Eu não vou falar todos os dados que eu estudei e tudo mais, mas vocês podem pesquisar depois. Tem a questão da harmonização da mulher, né? Da mulher trans, que ela vai tomando hormônios e tudo mais. E isso vai mudando a testosterona do corpo dela, vai mudando o físico dela e tudo mais. Eu acho um assunto polêmico porque eu não vejo isso ainda na prática no Brasil. Eu vejo muito lá fora. Eu vejo nos Estados Unidos, eu vejo na Inglaterra e tudo mais. Mas aqui a gente não vê... a jogadora de vôlei, a Tiffany, se eu não me engano é o nome dela. Pois é. E daí, tipo, eu não vejo as pessoas que estão ao lado da Tiffany reclamando disso. Eu vejo gente que não faz parte do esporte reclamando sobre o esporte. E eu não sou uma esportista para dar as opiniões completas, assim. Mas, tipo, eu vejo muito mais pessoas que nunca praticaram esporte... Tá com medo? Porque hoje você tem isso também. Eles têm a sua verdade, assim como você tem o cara que tá com medo de olhar para uma menina do time que ele apoia, que ele vai gritar que ela é foda, mas também se ela fizer merda, ele vai gritar que ela foi uma merda, ele tá morrendo de medo de gritar como ele gritaria do Neymar. Às vezes tem o cara, a menina que tá assim falando, porra, mano, isso aqui tá desigual, mas se eu abrir a boca para falar que eu tô desigual, eu perco o patrocínio, que tá cagando pros gays, mas... quer lacrar. Pegou o hype, né? Pegou o hype, eu perco o patrocínio, eu não apareço mais. Então qualquer coisinha vai ferrar ela. Como as feministas veem isso? Até esse medo da própria mulher de porra, eu não posso abrir a boca, porque se eu abrir, o homem tem medo de ser taxado como machista. A mulher agora tá com medo de ser taxada como homofóbica. Entendeu? Sendo que eu acho que a discussão, isso eu vou falar agora, o Alessandro, o que o Alessandro pensa? O Alessandro que também já praticou esporte a vida inteira. Eu vejo o seguinte, está havendo uma confusão. Uma coisa é eu botar uma cadeira aí do lado da Caroline, entendeu? Com uma mulher trans aí do lado da Caroline. Essa mulher olhou, desde que ela nasceu, ela olhou e falou, irmão, eu tô no corpo errado. Então eu vou fazer de tudo para me tornar uma mulher ali que nem a Caroline. Há uma diferença brutal disso daí para um camarada que praticou esporte a sua vida inteira, não foi bem no esporte dele enquanto homem, e aí ele falou, peraí, eu me reconheço como mulher, e aí ele vai lá e bate os recordes das meninas, porque a estrutura dele é diferente. Já foi desenvolvida, né? Já foi desenvolvida. É isso. Então, tipo assim, mas ele toma hormônio, negão e tal. Beleza, ele pode tomar hormônio, e o hormônio vai deixar ele o quê? Mais fraco? Vai. Mas, tipo assim, ele tem outros artifícios, ele tem uma estrutura. Porque aquela mulher que vai estar competindo com ele, ela não pode tomar bomba. Porque senão entra no doping. No doping. Você entendeu como é que tá a coisa? Aquela mulher, ela não pode tomar bomba. Entra no doping. Então, eu acho que essa discussão, ela tá sendo levada para uma diferença entre cérebros. Quando a Caroline disputa uma vaga de emprego com um homem, nesse caso a mulher trans, com uma mulher trans, a Caroline está disputando cérebro. E isso não tem, tá ligado? Disputar cérebro é diferente do que você disputar força. Você disputar uma estrutura, você não está disputando seus braços, não está disputando suas pernas, não está disputando seus ombros, não. Você está disputando cérebro com a outra pessoa. Então, acho que às vezes é isso. Eu sou, por exemplo, eu sou contra o que o Nicolas fez. Entendeu? Eu não acho que foi legal ele chegar lá e peruca e tal. Eu falei isso nos meus vídeos. Porque aquilo é político, né? É politicagem. A gente sabe que aquilo ali é politicagem. Eu não acho legal o que ele fez ali. Mas ele deu luz para uma coisa onde quem vai sair prejudicado é as mulheres. Por isso eu queria entender de você, que é feminino. Por isso que eu tava meio assim de entrar nesse assunto. É que existe porque eu acho que o nosso papo tá legal e eu não quero depois nego ficar ficar te enchendo o saco. Então, mas eu já recebo críticas por defender pessoas trans.
Entende? Eu já recebo críticas por defender pessoas trans, por mulheres trans poderem usar o mesmo banheiro que eu, por exemplo, sabe? Eu defendo que mulheres trans possam usar o mesmo banheiro que eu, porque eu tenho medo que essas mulheres sejam estupradas no banheiro masculino. Porque elas vão chegar parecidas comigo, exatamente, cabelo comprido, pá, e vai entrar no teu banheiro. E daí você vai olhar e vai falar assim, o que essa mulher tá fazendo aqui no meu banheiro? E vão ter homens que já vão olhar de um olhar maldoso e vão falar, tem uma mulher no banheiro masculino. Interessante. E daí aí vai sofrer um abuso. Só que em relação ao esporte, a Porque prisão, a esses lugares assim, segundos, eu já tenho... Eu tenho dificuldades também de entender. E é uma coisa que a gente ainda pauta demais dentro do feminismo. A gente ainda debate muito. As feministas radicais se posicionam sempre muito contra essas pessoas dentro desses espaços. Mas elas têm um argumento errado. Que é o argumento que por... do... Tá ligado? Você tem pinto, você é homem. Não é nem pela Tá questão da competitividade, né? E daí a gente já vai ver outras feministas falando, por exemplo, feministas marxistas, que vão falar, não, tem que inserir sim, porque o esporte não tem que ser pautado por sexo, tem que ser pautado por força física e tudo mais, então deveria ser sobre isso. Mas é exatamente o que você fala, tem situações onde a pessoa, ela já, a vida inteira ela praticou esporte, ela já tem aquela força, e daí ela faz a transição e realmente ela vai ter alguns pontos que vão se sobressair das mulheres cis. E no esporte profissional, qualquer coisinha faz diferença. Só que ao mesmo tempo eu me questiono como que a gente resolveria isso então? Entende? Eu entendo o problema, mas eu quero entender como que a gente resolveria isso então. Porque se a gente não pode colocar a mulher trans pra fazer o esporte comigo e nem o homem trans pra fazer o esporte com vocês... Como que a gente vai fazer? Mas isso não tá acontecendo. Que eu não sei o que a gente vai fazer. O grande argumento é esse. Você não tem homens trans querendo competir só olhar o futebol feminino. Você olha o futebol feminino, você tem a galera que, porra, só não trocou o negócio embaixo ainda, mas tá lá ainda competindo com as mulheres. Porque existe essa diferença. E, assim, nem toda mulher... aí a gente tem, por exemplo, um caso como... que muita gente também está cometendo um erro absurdo, que é de usar a Gabi Garcia. Tá ligado? Quem é Gabi Garcia? Gabi Garcia é uma lutadora de MMA, lutadora de jiu-jitsu. E muita gente tá... E ela é mulher. Mas confunde mesmo, viu? Isso. Eu vi esse vídeo. Como a gente diria no norte, mulher fêmea. Tá ligado? E estão pegando ela pra falar assim, ó lá, tá vendo? A Gabi tá lutando contra uma menina... Só que ela tá lutando uma categoria do jiu-jitsu. E quando pega esse vídeo, ela tá lutando uma categoria... Lá, a Gabi é monstro, é maior do que eu. Tá ligado? E ela tá lutando contra uma menina no seu naipe. E a menina dá trabalho, viu? Que dizem, eu já ouvi falar que teve luta que com a menina daquele tamanho ganhou dela, porque a competição é outro sistema. Pegada. E ela é uma mulher. E aí estão falando assim, lá, tal, porque ela é uma mulher trans e não sei o quê. E aí, pra mim, aí é onde entra o machismo, que você fala, caralho, irmão, é uma mulher. Mas ela não uma mulher cis, né? Ela não parece mulher. Eu falei, pô, e você não tem Google nessa merda? Você, ligado? Fazer uma pesquisa de 2 minutos... Ou que nem o Ken polonês. Ficou sabendo do Ken polonês também? Ken polonês é um cara que ele é da Polônia e ele é ativista não, ele é influencer. E lá eles fizeram aquelas lutas no MMA, tipo o Whindersson versus Popó, entre os famosinhos. E tem uma luta onde ele tá lutando com uma mina que é youtuber. Eu vi esse bagulho. E aí falaram, lá, outra trans também. Falou, não, o cara não é trans, o cara só queria parecer o Ken. Que trans quer parecer o Ken? Por cirurgias, né, que faz. Mas, tipo, é uma pauta polêmica dentro do feminismo porque a gente ainda não tem uma solução concreta. E como sabe? Ainda se pauta. É muito atual. Das mulheres terem que se calar com medo de serem taxadas. As feministas radicais vão dizer que elas são silenciadas. Só que, na verdade, a opinião, ela existe. Só que a gente não tá construindo ela da forma correta. As pessoas simplesmente estão querendo dizer, não vamos colocar trans aqui, não vamos colocar trans. Mas ninguém quer realmente solucionar e falar, tá, então o que a gente vai fazer? Porque as pessoas estão transicionando, a gente está tendo essa situação, e como é que a gente vai fazer? Não vamos segregar e falar, não, vocês vão agora fazer sozinhos, vão fazer separado o esporte de pessoas trans, sabe? Então a gente precisa resolver isso de alguma maneira, e talvez por ser muito novo, por ser muito atual, uma pauta que é agora que a gente está tendo que lidar, a gente não está sabendo como pautar isso. Tipo, vamos colocar as mulheres trans exatamente na mesma medida aqui, no mesmo esporte. Como uma feminista enxerga uma trans? Como uma mulher que se identifica, como uma mulher que se identifica com mulheridade, né?